Vamos dar início a este culto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus e bênção das nossas almas. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. E nós vamos continuar a louvar ao Senhor com mais 2 corinhos. Aleluia. Vamos cantar o Aleluia. Louvai ao Senhor. Aleluia. 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 Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, eu te adoro.
Jesus Cristo, eu te adoro. Aleluia, 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 aleluia. E vamos cantar o último corinho para a glória de Deus e bênção das nossas almas. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. Amen, aleluia. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. E mesmo caído, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor, Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. E mesmo caído, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor, Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Aleluia. Prezado telespectador, paz esteja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Assemblies of God, Aleluia. em North Carolina, nos Estados Unidos da América. Aleluia, Jesus. E com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Graças a Deus. Nós damos graças a Deus pela salvação graciosa que Deus nos concedeu. Pela misericórdia, pela paz, pelo perdão. Louvamos o Pai. Exaltamos o Filho. Adoramos o Espírito Santo do Senhor. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Pois vamos anunciar o noticiário do céu. Amém. Que tem sempre as melhores notícias. E porquê que tem sempre as melhores notícias? Porque elas são verdadeiras. Amém. Aleluia. São todos bem-vindos a este programa. Que Deus vos abençoe ricamente, tanto quanto estiver ao vosso alcance. Nestes tempos do fim da hora da graça, não sabemos quantos dias, meses ou anos ainda vão estar sobre a terra antes do arrebatamento da igreja, mas compreendemos pelas Escrituras que estamos vivendo os últimos dias. Amém. Glória a Deus. E então, aleluia, dentro da vossa possibilidade, compartilhem estes programas com o seu próximo. Nós vos agradecemos em nome de Jesus. E agora a minha esposa vai orar ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. É um privilégio estarmos na presença do Senhor para adorar o seu santo nome e exaltar o nome do Senhor. Amém. Porque o Senhor é bom e grande a sua misericórdia para com todos nós. Pois veio à cruz do Calvário com um propósito, aleluia, de morrer por cada um de nós, para nos salvar, para nos levar perante Deus Pai, aleluia. Glória ao nome do Senhor. É maravilhoso amar e servir ao Senhor, porque um dia nós vamos estar com Ele para todo sempre. E
precisamos aqui neste mundo de aprender a adorar e a exaltar o Senhor, porque lá no céu vai ser uma contínua adoração e exaltação ao nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Assim os anjos e os querubins e os serafins louvam a majestade bendita, glória ao nome do Senhor. E nós aqui também somos chamados para o louvar, para o adorar, para o exaltar e para o glorificar. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se canse de exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é grande e poderoso e Ele espera a nossa gratidão e a nossa adoração, porque foi para isso que nós fomos salvos. Glória ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te damos glórias e ações de graças por podermos louvar o teu santíssimo nome. É um privilégio, Senhor, aqui na terra já poder exaltar o nome bendito do Senhor, aquele que é Rei, aquele que é Senhor, aquele que é bendito eternamente, aquele que vela pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Senhor, queremos colocar diante do trono da tua glória todos aqueles que vêm e ouvem, os aflitos, os necessitados, Senhor, os doentinhos, Senhor, aleluia, aqueles que esperam em ti, Senhor. Abre os seus corações, abre as suas mentes, aleluia, cura e exalta o teu nome neles e através deles, aleluia. Senhor, glorifica, Senhor, o teu povo, pois estamos esperando a tua vinda. Meu Senhor, não sabemos quando, mas sabemos que a tua vinda é certa, aleluia. Glória ao teu nome, ajuda-nos a estar preparados, aleluia, para nos encontrar contigo, meu Senhor. Abençoa o teu servo, ajuda na exposição da tua palavra. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus é Tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. Aleluia. E nós vamos apresentar as nossas notas iniciais deste programa, que são as mesmas e mais duas hoje. Vamos então, estudo bíblico, a provisão ou providência de Deus para o seu povo. Ao longo da nossa jornada, precisamos de ser alertados muitas e variadas vezes de que temos ao nosso dispor a ajuda divina nos tempos da necessidade. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e não porque já a ouviu. Romanos 10, e verso 17. Se ouvimos as mesmas coisas várias vezes, são segurança para nós. Filipenses 3, e verso número 1. Todos nós precisamos de ouvir continuamente Deus falar, por sua palavra, acerca do que Ele tem para o seu povo. A segunda nota de abertura. Este estudo da provisão de Deus será ministrado em 6 partes, se Deus o permitir. No final teremos um fundamento bíblico que nos leva a confiar em Deus para recebermos também as suas promessas. É impossível que Deus minta.
Hebreus 6 e verso 18. Jesus afirmou: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas boas aos vossos filhos, ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7, verso 11. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 e verso 33. A terceira nota de abertura deste programa. Busquemos a Deus nas nossas necessidades, porque o Senhor é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6, 35. E sendo que somente Deus é verdadeiro, confiemos na sua palavra, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1, em verso 20. Digamos a Deus obrigado pela sua ajuda, pela sua misericórdia e pela sua provisão. Na jornada espiritual, também precisamos de alento, e é nas Escrituras ele se encontra. E mais uma nota de abertura. Nestes tempos de enganos universais, violência e corrupção de toda a ordem, muitos se desviam do caminho de Deus e fazem parte da apostasia. E as Santas Escrituras são o nosso lenitivo, calma, o alívio. A calma é o alívio que precisamos para nos manter na marcha para o céu. Desta forma podemos resistir às pressões espirituais malignas e confiar que Deus não deixa o seu povo. Confiamos em Deus e na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. João 17, 17, amém e amém. E mais uma nova nota de abertura de hoje. Jesus disse: não andeis cuidadosos. Mateus 6, verso 25. E Pedro afirmou: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 6 e verso 7. E uma última, ou penúltima, melhor dito, nota de abertura. Entretanto, a fé é a condição divina para desfrutarmos das provisões de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. As Escrituras afirmam que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, verso 38. E esta é a promessa divina, aquilo que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, verso 32. No Salmo 103, verso 1 ao verso 22, revela ali a chamada caixa da providência de Deus para que desfrutemos desses benefícios. Amém e amém. E esta é uma segunda nota extra antes de lermos a Santa Escritura. Vigiemos em oração, porque o mundo está ficando, digamos, em chamas e está correndo para o cumprimento do Apocalipse. Quem sabe quando? Deus sabe quando. Mas os sinais estão em frente de nós. Particularmente guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, etc. E Israel na sua terra restaurada. Ao compreendermos estas coisas, também compreendemos que vivemos na última geração,
que o Senhor disse que não passaria essa geração sem que todas as coisas fossem cumpridas. Então a nota é sobre o seguinte, acerca da provisão divina no tempo presente, como temos vindo a falar, nestes dias trabalhosos do fim da graça de Deus, devemos compreender que o controle das populações do mundo está sendo acelerado agora com a inteligência artificial. Esta semana que passou, ouvi dizer o Sr. Elon Musk, que está na vanguarda dessa tecnologia, que estava empenhado em evitar que essa inteligência artificial não fique fora do controle humano. Na nossa jornada cristã e nos dias presentes precisamos de coragem, alento e perseverança para evitarmos a apostasia em nossas vidas, porque os dias são trabalhosos. E essa apostasia tem que ter o seu curso, porque é uma profecia. Quantos irão ficar firmes no fim? Os alvos do diabo e seus exércitos descritos em Efésios 6 e verso 12 são primeiramente 4, mas muito importantes. Desacreditar a Bíblia, em primeiro lugar. Todas as religiões são boas e todos os outros ensinos nos levam a Deus e todos os caminhos vão para Deus. E isso é totalmente diabólico, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. E, em segundo lugar, acabar com o cristianismo de Cristo como sendo a única verdade. Ele próprio disse: eu sou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terceiro, formar a religião mundial com todas as religiões da Terra. E, em quarto lugar, formar um governo mundial sem fronteiras. E Satanás está usando tudo isso, mas estas duas últimas coisas são bíblicas, que nós temos falado muito sobre elas. E isso é o que há muitos anos os políticos e religiosos estão planeando, sem que o saibam. Conscientemente estão preparando o cumprimento de Apocalipse, capítulo 13, para o governo mundial político e o governo mundial religioso, com o falso profeta e o anticristo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13. Ao vermos esta situação do mundo e o cumprimento dos sinais bíblicos de Mateus 24, compreendemos que o arrebatamento da Igreja pode estar por pouco tempo. A inteligência artificial está em grande atividade e o cérebro humano já não a pode acompanhar. Ela já há muito tempo que ultrapassou a nossa capacidade intelectual. E por isso, o homem, a humanidade, fica subjugado a essa tecnologia e ela pode ficar fora de controle, como temos ouvido falar, e alguns estão trabalhando para evitar esse problema. Hoje, quem não tiver um telemóvel já está ficando com problemas enormes na sua vida. E quem tiver um telemóvel já perdeu a sua liberdade. Os governos sabem aonde você se encontra. Logo que saia fora de sua casa e ande uma milha ou duas, o governo sabe que você está lá. Se eles quiserem, claro. Os satélites são as máquinas das informações do mundo. Se eles faltam, ficamos sem saber o que se passa. Na maior percentagem, e somos por eles controlados. A tecnologia está sendo preparada para um desfecho final, que é apenas uma marca universal. E ela
será a última palavra do controle do mundo, porque ela será a forma de as pessoas poderem trabalhar, viajar, comer, etc. Sem essa marca, as pessoas não podem viver. Ou andam fugidas ao governo mundial, ou são apanhadas e mortas. É a marca do Anticristo. O número 666 de Apocalipse 13 e verso 18. Mas os anjos de Deus, que irão pregar um dia pelo mundo, voando em todas as línguas, têm-nos avisado. E João escreveu aquilo que Jesus disse que os anjos vão fazer. Eles vão pregar por todo o mundo em Apocalipse 13, verso 15 ao verso 18, e Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11, para não receber essa marca, porque quem receber essa marca jamais poderá ser salvo, será condenado eternamente. Portanto, para a nossa proteção, preparemo-nos para ir no arrebatamento quando ele se der. Se for no meu tempo, graças a Deus. Se não for, será no tempo de outros. E nós vamos ler então a mensagem que temos vindo a fazer, a leitura bíblica é São Mateus 6, 25 e 26, que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Estamos falando acerca da provisão e da providência divina, que Deus trata dos seus. Se Ele trata das aves, nós temos mais valor do que elas. Mas a Santa Escritura não são apenas estes dois versos. Temos lido também uma escritura muito importante e básica neste estudo, que são os impedimentos a receber a bênção e o cuidado divino. Isto está escrito em Isaías 59, 1 e 2, pelo menos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Estes são impedimentos que podem acontecer na vida de servos e servas de Deus e que nós devemos evitar. Assim nós vamos falando então sobre a providência divina para o seu povo, e este é o quarto exemplo na Bíblia Sagrada de proteção divina. Temos vindo a falar que as coisas estão escritas, naturalmente são para nosso aviso e para nosso ensino. E é com estas coisas estão escritas, lendo-as e crendo nelas, e como Deus atuou na altura em favor dos seus servos, assim também devemos nós esperar na atuação de Deus para conosco, porque para Ele não há acepção de pessoas. Se tão somente nós cumprirmos aquilo que está escrito a nosso respeito. A Bíblia Sagrada é escrita numa maior parte, possivelmente, no condicional. Esta proteção de Deus encontra-se na vida do profeta Eliseu. Houve um tempo na vida deste profeta de Deus que o rei da Síria fazia guerra
a Israel. Israel estava dividido em dois estados, Israel e Judá. Estamos falando num assunto respeitante a Israel. E o servo de Deus estava naturalmente ligado ao céu e sabia o que se passava nesta trama do rei da Síria querer apanhar o rei de Israel. E Deus revela ao seu servo os planos desse rei da Síria, e o profeta de Deus avisava o rei que se guardasse de passar por determinado lugar, porque os sírios tinham descido ali para o apanhar. E como o rei da Síria falhava os seus planos, começou a pensar se haveria algum espião no meio deles que avisassem o rei de Israel. Então um dos seus servos lhe disse: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Segunda de Reis 6, verso 9 ao verso 12. Nada é oculto neste mundo, tanto no passado como no presente, seja a quem seja. Todas as pessoas. Deus ouve as suas palavras e conhece todos os seus projetos, seus negócios e suas artimanhas. Então começou o plano do rei da Síria para prender o profeta de Deus, que se encontrava na cidade de Dotã. E este rei enviou para lá um grande exército e cercou a cidade. Como não tinha possibilidade de apanhar o rei, vamos apanhar o profeta. Isto era aquilo que ele pensava. Naturalmente, a cidade cercada, ninguém entrava, nem ninguém saía. E o criado do profeta, ao levantar-se muito cedo, contemplou aquela cena da cidade cercada e ficou atônito e foi dizer ao profeta aquela situação: ai, meu senhor, que faremos? Estamos cercados do exército inimigo. Que faremos? Claro que o criado do profeta era apenas criado. Não era. O profeta não via, não compreendia, nem sabia aquilo que o profeta sabia e tinha comunhão com Deus, etc. Então foi a vez do profeta lhe dizer que eram mais os que estavam com ele do que com ele e o criado desses dois homens. Eram mais os que estavam com esses dois do que o exército do inimigo. Mas o criado Eliseu não via mais ninguém. O profeta via alguma coisa diferente, mas o criado não via. O criado só se via a ele e ao profeta. Mas o profeta disse: são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Então, numa breve oração, disse Eliseu: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço. Uma breve oração. Peço-te que abras os olhos do moço. Então nós temos que chegar a esta conclusão. Nós temos dois pares de olhos. Os olhos naturais e os olhos espirituais. E são esses que muitas vezes também estão tapados na nossa vida. E precisamos de abrir esses olhos. E o Senhor respondeu imediatamente à oração do profeta. E os olhos do moço foram abertos e o monte estava cheio de carros e de cavalos de fogo. Meu prezado ouvinte, nós também precisamos disto. Nós vamos ler em 2 de Reis, capítulo 6, verso 13 ao verso 19, esta passagem. E ele disse: vai ver aonde ele está, para que envie e mande trazê-lo, e fizeram saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Fala acerca do profeta estar naquela cidade. Verso 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram da noite e cercaram a cidade.
E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, senhor meu, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de carros de fogo ao seu redor. No verso 18 diz: E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, de cegueira, e feriu-os de cegueira, conforme a palavra do Senhor. 2 milagres. Um milagre operado no moço com os olhos espirituais para verem que carros e cavalos de fogo estavam ao redor deles, e eram mais. E quantos milhares estariam rodeando a cidade? Mas eram mais aqueles que estavam com o profeta e com o seu criado. E logo mais outro milagre aconteceu. Eliseu orou e disse: Olha, Senhor, peço-te que firas de cegueira este exército. E assim aconteceu. E levou os cegos até Samaria. Nós precisamos de compreender isto. As pessoas naturais só veem o que está em frente dos olhos. Os espirituais veem aquilo que está escrito na palavra de Deus, que tem que ter o seu cumprimento. Então foi a vez do profeta levar aquele povo a Samaria todo cego. Esta breve oração para o Senhor abrir os olhos do profeta foi uma oração tão breve, a outra foi igual. Senhor, abre os olhos deste, Senhor, fecha os olhos daquele. Que maravilha! O poder de Deus na hora, respondendo ao seu profeta, era um caso especial. Claro que Deus pode ser tardio em muitas coisas, em muitas orações, pode ser, mas há casos especiais. Como está escrito, Deus acampa o seu anjo ao redor dos que o temem e os livra. E era isto que estava acontecendo. Os anjos, os carros de fogo estavam ao redor dos seus servos. O Senhor livra com os anjos do Senhor, e hoje mais do que nunca os anjos têm um ministério de proteção, um ministério para proteger o seu povo. Salmos 34 e verso 7 diz que Deus acampa o seu anjo ao nosso redor. Eu tenho afirmado muitas vezes que a providência de Deus revela-se de muitas e variadas formas, tais como no suprimento das nossas necessidades, ou no socorro na hora da angústia, ou na proteção da viagem, no desalento, etc. E naturalmente também essa divina providência se manifesta através dos avisos do Senhor na sua palavra, por isso devemos estar bem atentos. Porque tanto a pregação como o ensino da palavra têm os seus propósitos. Como a palavra nos adverte, por exemplo, o avisado vê o mal e desvia-se. E esses avisos são muitos na Santa Escritura. Provérbios 22 e verso número 3. Os olhos dos crentes precisam de ver o invisível. Hebreus 11 e verso 27. Que tipo de olhos temos nós? Apenas os olhos naturais ou também os espirituais? Lembramos-nos daquela história que o Senhor disse ao profeta: não atentes para a sua estatura, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está em frente dos seus olhos, porém Deus vê o que vai no coração. E assim, sucessivamente, e estas passagens bíblicas são para nosso aviso. Quinto exemplo de proteção divina.
A viagem de Esdras no caminho para Jerusalém. Este homem de Deus, cujo nome significa auxílio, era um sacerdote e escriba do povo de Deus no Velho Testamento e era também um dos cativos em Babilônia. Afirma-se que era bisneto do sumo sacerdote Ilquias e era de profunda convicção e de grande humildade e temor de Deus. E devido ao facto de o povo de Deus ter sido levado em cativeiro para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor daquela cidade, daquele império, o qual destruiu Jerusalém e o templo do Senhor, o cativeiro nesta altura estava chegando ao fim. E por causa do pecado do povo de Deus, eles foram para ali 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, escrita também por Daniel. E por causa do pecado do povo de Deus, ali estiveram 70 anos, conforme disse Jeremias 25, 11 e 12, e Daniel 9, e verso 2, até que esse cativeiro se cumpriu e o povo agora deveria regressar a Jerusalém. Mas havia um imperador, um rei, que tinha que estar de acordo, etc, etc. Então Deus comissionou o rei Ciro da Pérsia, que agora dominava a Babilônia, para que a casa de Deus fosse reedificada. E é interessante que Deus chama um gentio que a Deus não conhecia, e Deus lhe chama de seu ungido, de seu escolhido, de seu servo. E isto está escrito em Isaías 45. Deus chama um homem, rei, imperador, etc, etc, para cumprir a sua palavra dita por Jeremias. Alguém tinha que fazer este trabalho, não era uma pessoa qualquer. E Deus escolheu este gentio que não era judeu. Todas as almas dos homens são dele. Ezequiel 18, verso 4. E Deus usa quem quer, e como quer, e quando quer. E não só isso, mas que o Senhor estava comissionando este homem Ciro para mandar o povo para Israel, o povo judeu, porque tinha acabado o cativeiro. Não só isso, mas também os gastos da edificação do templo seriam suportados em ouro, prata, fazenda, gado, por os habitantes daqueles lugares e dádivas voluntárias. Esdras 1, verso 1 ao verso 4. À parte disto, este rei Ciro decretou também que todos os vasos do templo que Nabucodonosor tinha roubado em Jerusalém e levado para a Babilônia voltassem para Jerusalém e colocados no templo que iria ser reconstruído. Esdras 1, verso 5 ao verso 11. Então, encabeçados por Zerubabel, uma grande leva de judeus voltam do cativeiro e começam as construções debaixo de muita angústia que lhe moviam os inimigos, pois que eles tinham se apoderado da sua terra, como está escrito em Esdras 2, verso 3 e verso 4. E finalmente a obra da reconstrução parou até ao tempo do rei Dário, por causa da perseguição ao povo judeu que estava voltando do cativeiro. Esdras 4 e verso 24. Mas finalmente, depois de grandes sofrimentos, o povo de Deus continua a reconstrução com a confirmação dada pelo rei Dário, que agora era o chefe daquela terra, de Babilônia, confirmando a ordem de reconstrução dada pelo rei Ciro. Deus está no controle de todas as coisas. Se tão somente nós somos dele, descansemos e não andemos cuidadosos acerca da nossa vida. Façamos a nossa parte. Trabalhemos e comamos o pão com o nosso rosto. E o resto deixe com Deus, que Deus está trabalhando para aquele que nele espera.
E este rei Dário acrescenta um novo decreto que todos os vasos do templo retornem para Jerusalém e que da fazenda do rei as despesas desta construção sejam pagas aos anciãos dos judeus. Esdras 6, verso 1 ao verso 12. Deus é o Senhor de todas as almas dos homens. Tudo é de Deus. E Ele usa quem quer e no tempo da sua vontade. Este não era o trabalho da vontade deste rei, mas sim da vontade de Deus, que é Senhor de todos os homens. Foi Deus que o encarregou de edificar o templo, e isso aconteceu. Esdras 1 e Esdras 2. E finalmente o templo foi reconstruído e consagrado ao trabalho de Deus, e agora há um outro rei, chamado Artaxerxes, que envia outro grande homem de Deus, chamado Esdras, que é enviado a Jerusalém por este rei. E com um grande carregamento de ouro, de prata, além de azeite e trigo e outros alimentos. Mas tudo isto era uma viagem feita a pé. E o caminho estava cheio de ladrões, de salteadores. Esdras 7 e Esdras 8. E o servo de Deus parte para esta longa viagem com cerca de 1.800 pessoas. Então, receberam os sacerdotes. Estas pessoas iam para Jerusalém levar esta carga valiosa. Em Esdras 8, verso 30 e verso 31, diz estas palavras, como ia dizendo, então os sacerdotes receberam... Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazer a Jerusalém à casa de Deus. E partiram do rio Ahava. E no dia 12 do primeiro mês, para irem a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Eles levavam uma grande fortuna. Eles levavam prata e ouro, alimentos e etc, etc. Mas o caminho estava cheio de salteadores. Mas Esdras orou ao Senhor para proteção e Deus os protegeu. Diga comigo, a boa mão de Deus nos livrou. Isto quer dizer providência e provisão. Esdras e o seu povo crente buscaram a Deus em oração. E eu tenho dito que a Bíblia afirma, Deus responde ao clamor dos seus servos. Não haja dúvida nenhuma. Deus responde ao clamor dos seus servos. Zacarias e a sua mulher eram velhinhos. Eles não esperavam um filho. Mas quando Zacarias foi oferecer no templo o incenso, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E vocês vão ter um filho e olha, e vão-lhe pôr o nome de João. Deus não deixa, nem desampara os que são seus. Os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor. E a boa mão de Deus, diz o seu servo, foi conosco e nos livrou da mão dos salteadores. Este segredo de Esdras é que ele deve ser também o segredo de todos nós. É que o servo do Senhor buscou a Deus em oração e jejum para receber ajuda na sua viagem. Ele fez a sua parte. Todos nós devemos compreender que sem o Senhor nada podemos fazer. Jesus foi disso, portanto, nós vemos aqui a condição. Sem Ele, nada podeis fazer sem Jesus. João 15, verso 6. Então nós temos que ter Jesus na nossa vida. Nós precisamos de buscá-lo. Nós precisamos de andar com Ele e Ele conosco. Nada podemos fazer e nada mesmo. Vejamos o que diz em Esdras, lá na sua casa.
Em Esdras 8, 21 a 23. Deus se moveu pelas suas orações. Sabemos nós o que isto significa? Vejamos 5 coisas. Significa uma série de coisas. Primeiro, significa o poder de Deus, a resposta à oração do seu servo. Segundo, significa a nossa dependência dele. Não se esqueça de que Deus se moveu! Deus se moveu! Deus se moveu! Pelas suas orações. Deus trabalha para aquele que nele espera. Terceiro lugar, Deus significa que Deus vê os seus servos. Os seus olhos estão abertos em todo lugar. A sua fé é vista em ação. Deus contempla todos os moradores da terra, mas os meus olhos procuram os fiéis da terra para estar com eles. Isto é o que diz a Santa Escritura, e isto é o que é verdade. Em quarto lugar, significa que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E em quinto lugar, significa que o Senhor é o nosso ajudador, o nosso livramento e a nossa companhia todos os dias. Sexto exemplo de proteção. Deus fechou a boca dos leões para não comerem a Daniel. Todos nós e as criancinhas da escola dominical são ensinadas que o Daniel foi para a cova dos leões lançado pelo rei. E tudo por causa da raiva dos seus colegas de governo. Mas quando ele foi lançado na cova dos leões, a boca dos leões foi fechada e eles não a podiam abrir. Por vezes os servos de Deus passam por grandes aflições e este profeta de Deus foi vítima da sua fé em Deus e da cobardia dos seus companheiros de governo naquela nação. Daniel era um servo fiel a Deus e um príncipe daquele reino que agora, naquela altura, era o rei Dário. E como o seu Deus era o único Deus e os seus companheiros eram pagãos, eles sabiam que nunca apanhariam a Daniel em alguma falta, porque Daniel era fiel. Era fiel. Então tramaram o servo de Deus, levando o rei a fazer um decreto que ninguém poderia fazer qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão ao rei. Daniel 6, verso 1 ao verso 10. O rei achou aquilo por bem. E claro que assinou o decreto, não sabendo o que estava por trás. Pois bem, quando o servo de Deus soube que o decreto tinha sido assinado pelo rei, ele foi fazer exatamente aquilo que era seu costume. Era orar 3 vezes por dia e virado para Jerusalém. O seu costume era abrir as janelas do seu quarto, viradas lá em direção de Jerusalém, e orar 3 vezes de joelhos diante do Senhor. Isto está escrito em Daniel 6 e verso 10. Pergunto, será que fazemos isso? Pelo menos 3 vezes por dia. Buscando a face de Deus de manhã, agradecendo a noite que passou e o dia que o Senhor nos vai dar. Ao meio-dia, dando graças, além da comida que vamos comer, pelas forças, pela salvação, por tudo que o Senhor nos dá. E à noite nos encomendamos na paz de Deus para termos uma noite de paz, etc, etc. Pois Daniel fazia tudo isso e quem sabe muito mais. Então os seus inimigos vieram e apanharam o servo de Deus orando, e ele foi levado, preso por eles, ao rei, para lhes ditar a sentença do decreto que tinha assinado, que era ser lançado aos leões para um almoço, um jantar ou uma ceia. Bem, podemos nós confiar em toda a gente, mesmo em colegas de trabalho? O Senhor nos dê graça
de podermos andar com os olhos abertos e com a nossa mente e o nosso espírito ligados ao céu. Porque estes que eram companheiros do governo do rei tramaram a Daniel para que ele fosse comido pelos leões. Pois poderemos nós confiar em toda a gente? A Bíblia Sagrada fala-nos acerca de sermos servos de Deus, mas que devemos saber que estamos rodeados de inimigos. E Jesus até foi bem longe quando disse que os inimigos do homem são a sua própria família. E Paulo teve lutas e sofrimento com os falsos irmãos. Em Gálatas 2 e verso 4. E no Salmo 146 e verso 3 diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens. Confie em Deus, porque Ele é a verdade. Ele quer o seu bem e o meu bem. E assim foi Daniel lançado na cova dos leões. E o rei compreendeu que aqueles homens realmente tinham traído o seu fiel servo. Mas está escrito que Deus trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, glória a Deus. Mas como o decreto estava assinado, o rei não tinha outra solução, nem podia livrar o servo de Deus, porque tinha assinado o decreto. E toda a noite o rei não dormiu, pensando na traição daqueles homens que tinham traído o seu fiel servo. Deus tirou-lhe o sono. O homem não dormiu durante a noite. E logo que o dia chegou, o rei foi à cova dos leões para ver se realmente Daniel tinha sido comido ou não. E aqui está a grande surpresa. Daniel tinha dormido em paz toda aquela noite. Deus tinha providenciado proteção para o seu servo. Deus tinha providenciado provisão de segurança, de vida para o seu servo. E fechou a boca dos leões antes eles comessem a ceia da noite. É muito interessante como Deus faz este tipo de milagres. Fazer com que as feras não possam abrir a sua boca, mesmo estando famintas. Que glorioso poder tem este glorioso e santíssimo Senhor. Que poder tem este glorioso Deus, que vê os seus servos clamarem em oração e que são vítimas da sua fé pelos seus inimigos. Naturalmente, nem todos os casos bíblicos são iguais. Este ficou aqui, ou estes ficaram aqui, para nosso aviso e para nosso ensino de que Deus pode e Deus quer abençoar o seu povo. Os inimigos do povo de Deus pensam poderem fazer dos servos de Deus o que desejam, sem que não sejam punidos. Mas aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. E se estiver nos planos de Deus, que o servo de Deus continua a viver, o milagre vai acontecer. E se Deus permitir que ele vá, tão somente fui. Louvado seja Deus. E o facto é que Deus está vendo todos os moradores da terra. Claro que vê, que sabe. Quem é capaz, quem não é capaz. Sabe tudo a nosso respeito. Deus está contemplando todos os moradores da terra. Mas os meus olhos, diz o Senhor, procuram os fiéis da terra para estar com eles. Podemos dizer amém. E podemos dizer, Senhor Deus, acha em mim essa pessoa fiel. Para que os teus santos olhos me procurem. Porque eu te estou também procurando. Deus procura esses fiéis. Salmo
101 e verso 6. E o Senhor diz, olha, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. E diz em Daniel 6, verso 21 e verso 22, então Daniel falou ao rei e disse, ó rei, vive para todo sempre. O rei tinha-lhe dito, será o caso que o teu Deus te livrou dos leões? Ó rei, vive para todo sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Amém, amém e amém. O anjo de Deus acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo, o Deus, o meu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que me não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido algum delito. Eu creio que Deus é justo. Você pode dizer comigo? Diga esta verdade sagrada. Deus é justo. Deus é reto. Deus é 3 vezes santo. Deus vê todos os homens da terra. Deus conhece o seu andar, o seu sair, o seu entrar, o seu pensamento, conhece o seu coração e nada há oculto a este Deus magnificente e sapiente Senhor que procura os fiéis da terra para estar com eles. E Daniel era um desses. E o Senhor é justo e soberano e contempla as injustiças e exercerá a sua justiça sobre os seus inimigos e cumprirá a sua causa. E também, como é soberano, será no seu tempo. Então, quando Daniel foi tirado da cova, o Senhor abriu a boca dos leões e eles tiveram um grande almoço, porque todos aqueles inimigos de Daniel foram comidos pelos leões. Deus trabalha para aquele que nele espera. E deixe-me dizer uma das escrituras que vos temos mostrado, que se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como é que ele, com o seu Filho, com Jesus, não nos dará também todas as coisas? Romanos 8 e verso 32. Mas como está escrito em Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E nós terminamos esta parte, a terceira parte de hoje foi a terceira parte. No próximo domingo será a quarta parte deste estudo. Que Deus vos abençoe e até lá tenham uma semana abençoada. Se Deus quiser, voltaremos no próximo domingo para junto de vós às 9 horas de Nova Iorque. Até lá, paz seja convosco.